Olha, antes da gente seguir, vamos mostrar agora, a gente tinha até conversado fora do ar aqui, Pavi, eu falei daquela fala do presidente do Corinthians, ex-presidente do Corinthians, André Sanches, ex-deputado também, ele falando sobre criminalidade, eu li aqui aquela fala, mas a gente vai ver agora o que ele disse exatamente. O cara te roubar o relógio é um direito, o país é um país pobre, então o país é rico, as pessoas estão cada dia mais pobres, então o cara tem o direito de te roubar o relógio, mas ele não tem o direito de dar uma facada, um tiro por causa do relógio, por causa de um tênis, que muitas vezes é falso, por causa de uma bicicleta. Rouba a bicicleta, mas não dá facada nem tiro na pessoa, pô. Vendo o vídeo piorou, né, Pavi? Bom, nós temos brasileiros, brasileiras, vocês acabaram de ouvir a nova versão de Estupra, mas não mata. Lembrou bastante, né, Zé? O Maluf escandalizou quando ele falou essa história que o Pavinato lembrou, né? Estupra, mas não mata, né? É uma tendência que alguns políticos têm de normalizar o crime e não se pode cair nesta armadilha. Não é normal, é uma tragédia e todos só sabem o peso dessa desgraça quando ela cai sobre sua família. Aí todos entendem qual é a intensidade de uma tragédia assim. Hoje estão milhares de famílias chorando exatamente algo parecido. Amanhã, outras milhares de famílias pelo Brasil inteiro estarão chorando exatamente o que aconteceu. E a maioria, eu não diria, é impossível zerar a criminalidade, isso é impossível, né? Existirão sempre os que têm problemas de formação ou genético, ninguém ainda descobriu, vários estudaram, tentaram localizar a origem da maldade, né? Que o Mota escreveu no livro ali como teoria, mas sempre haverá. Agora, é possível sim diminuir. Não existe uma comparação lógica, mas a gente pode dizer que vivemos uma guerra civil no Brasil. Isto é uma epidemia, a epidemia da violência e do abuso de drogas lícitas e ilícitas está escancarado na nossa porta e a gente não vê porque não quer. Diga, Dantas. André Sanches foi acusado, investigado, depois o caso acabou na gaveta como tantos outros, né, por receber caixa 2 aí da Odebrecht, sabe lá o que mais. É muito triste ver um dirigente esportivo, considerando que de um esporte nacional, de um esporte mundial, como o futebol, que é um esporte para inclusão, que tem servido tanto para a mobilidade social, né? Para você que não tem, né? Nasce ali na periferia, mas tem um talento nato, é descoberto ali por um time de base, vai crescendo, vai se aprimorando e de repente vira um esportista conhecido mundialmente, bilionário, milionário, enfim. Ele é assustador você ver um sujeito que tem uma posição tão relevante na sociedade, dirigente de um clube esportivo, atuando no futebol e defendendo o crime. Ele deveria estar fazendo o contrário, deveria estar falando: olha, você não roube um celular, não roube um relógio, vem para a escolinha aqui de futebol, faça a sua inscrição aqui na nossa escola de base aqui, vai se dedicar ao esporte, vai se dedicar à música, tem tantos projetos sociais que fazem esse tipo de inclusão, vai atrás de um emprego, mas não, você tem um sujeito defendendo o crime. Eu ontem estava falando justamente de como o crime já está impregnado nas altas esferas do poder, como ele se tornou parte da cultura brasileira. E a gente não vai conseguir combater o crime sem mudar a cultura. Nós aqui pregamos no deserto, mas a gente tem que ter certeza de quem está nos assistindo aqui no chat, vão pegar essa mensagem, vão espalhar, vão passar para os seus filhos e vão buscar mudar essa cultura. Não é uma mudança que se faz numa geração, mas em várias. O Brasil nunca será um país respeitado, uma nação digna, representativa, com um poder específico,
na comunidade das nações, na geopolítica. Nunca será uma sociedade desenvolvida se essa cultura do crime prevalecer. Quantas vezes já ouvimos ao longo da nossa vida, né, histórias do sujeito lá, foi ladrão do trem pagador, veio se refugiar no Brasil, tantos outros criminosos internacionais, criminosos de guerra que vieram se esconder aqui no paraíso do crime de toda espécie. Aqui a gente exporta criminosos, né? Quem não assistiu, recomendo. Na Netflix tem um documentário sobre a FIFA, né? E mostra como nós exportamos o João Avelange e os esquemas de cartolagem, né? que ele vamos dizer assim, oficializou no comando da FIFA durante tantos anos, depois sucedido por Teixeira e outras figuras. Nós temos essa capacidade única. Eu acredito que se a gente não vai trabalhar para mudar essa cultura, deveríamos, sei lá, torná-la propriedade material. Vamos tombar a corrupção, o crime, como algo realmente que a gente precisa ter orgulho. Aí a gente vai ter de mudar aqui a nossa postura, porque de fato é isso que essas autoridades estão espalhando, né? Estão normalizando, como bem disse o Trindade no início da nossa conversa. É desesperador. Isso que é triste mesmo, né, Mota? Saber que esse não é um pensamento talvez só dele, né? Mas que foi normalizado e que vai se multiplicando, né? Esse é o resultado, Brown, dos anos de desinformação e doutrinação ideológica quando se trata de falar sobre criminalidade, né? A justificativa do crime como correção de uma injustiça social. Quando você cria uma justificativa moral e ideológica para o crime, que é isso que foi feito aqui, você produz um mal gigantesco, porque os criminosos, ou aqueles que estão pensando em ser criminosos, eles também assistem TV, eles ouvem rádio, eles usam as redes sociais. E o que será que acontece quando esses criminosos encontram autoridades ou personalidades públicas que justificam o crime? É uma coisa assim inconcebível. Agora, eu vou pedir a licença ao relator para discordar aqui do Dantas. Eu não acho que nós pregamos no deserto. Eu vou dizer para vocês a minha experiência. Eu já falei sobre crime do Rio Grande do Sul ao Amazonas. Eu começava a minha apresentação, as minhas palestras, fazendo a seguinte pergunta: quem já foi assaltado aqui, levante a mão. Assim, 90%, 95% das pessoas levantavam a mão. A maioria da população sente repulsa por esse tipo de declaração que a gente viu. É importante a nossa voz aqui para lembrar ao cidadão brasileiro que nem todo mundo que tem voz pública perdeu a bússola moral. Eu acho, e eu constato isso todos os dias nas ruas, a maioria das pessoas continua sabendo muito bem a diferença entre o certo e o errado. Agora, Zé, você quer completar, Pavê? Eu quero colocar uma coisa. O que mais me incomodou na frase, né, depois do estupro mais morto, ele fala: é um direito roubar. É um direito. Isso me irrita muito porque ele é filiado ao PT, ele foi deputado federal eleito em 2014, não foi reeleito, graças ao bom Deus, em 2018, mas ele é um político do PT. E quando você fala direito, isso vindo de alguém que foi legislador, ou seja, aquele que faz, revisa, revoga, aprova o direito, isso é muito grave. Porque isso não pode ser direito. Direito, para ir para a lição do Piano, que é um dos grandes pensadores do direito da Roma Antiga, a função do direito é dar a cada um o que é seu, não lesar ninguém e viver honestamente. O direito é isso. Não existe direito de roubar. E agora eu queria só saber se ele vai responder por apologia ou incitação ao crime ou coisa que o valha. Ou ele pode fazer apologia e incitar o crime porque é do PT.